Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, 29. Eu vou estar acrescentando o versículo 30, mas é isso o versículo. Amém? Lembrando que a partir do próximo domingo pela manhã, eu creio que a primícia deve acontecer realmente à noite, o culto das primícias. Que no domingo pela manhã a gente volta com o livro de Josué. O objetivo é estudarmos pela manhã, já terminamos o Pentateuco, e vamos começar o livro histórico, e essa é uma grande oportunidade daqueles que têm sede pela palavra aprender mais. Gente, nós separamos aqui a versão King James, né? Não sei, evidentemente nem todos têm essa versão, mas é a versão que mais me ajudou para trazer essa ministração hoje. Eu passei ali no corredor e vi que o irmão Rafael tem essa versão King James, uma boa versão. E assim está escrito. Eu vou estar acrescentando somente o versículo 30 que não está na projeção. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não conhecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplaram inacabada zombarem dele. Versículo 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Estamos no mês de janeiro. Mês de janeiro é o mês do planejamento, e nós estaremos nessa manhã refletindo um pouco sobre esta palavra essa de extrema sabedoria. Portanto, essa imagem da projeção permanecerá aí, para que os irmãos possam acompanhar as lições e os princípios revelados por meio desse texto e desse ensinamento. Meus amados, existe uma máxima extremamente conhecida que diz o seguinte: quem falha em planejar, planeja falhar. Vou repetir. Quem falha em planejar, planeja falhar. Se você estiver falhando no seu planejamento, você está planejando falhar. Mês de janeiro é um mês, digamos que de recesso, né? Mas esse recesso não existe por causa de uma inércia letárgica, de uma paralisia geral. Não. Esse mês de janeiro, eu digo por mim, eu acredito que isso acontece com a maioria dos líderes, é o mês que mais exige da gente. É o mês onde a gente sobe ao monte para buscar as instruções de Deus, assim como foi com Moisés, para apresentar ao povo e a partir de então caminharmos. Então nós não podemos falhar. Há quem diga que um planejamento estratégico é 50% de um bom projeto. Então você percebe a importância justamente de um planejamento. O planejamento é essencial para o sucesso de todo projeto. Isso porque todo projeto sem o devido planejamento está condenado ao fracasso. O planejamento é essencial, fundamental, imprescindível para o sucesso, por uma razão simples: porque todo projeto sem planejamento está fadado, está condenado ao fracasso, à ruína, né, à desolação. Portanto, eis mais uma vez a importância do planejamento. E nesse texto que foi lido, o Mestre Jesus nos ensina sobre os princípios do planejamento, e nós gostaríamos de partilhar aqui com a igreja sobre o tema planejando corretamente. Porque, vemos e convenhamos, todos devem planejar de alguma forma ou de alguma maneira, né? Mas é planejar
da forma correta. Por isso que o tema dessa nossa reflexão para essa manhã é planejando corretamente. Primeira lição, primeiro princípio de um planejamento estratégico, de um planejamento correto. Primeira lição, defina os objetivos, tá? E aí o texto vai dizer, porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, qual era o objetivo? A construção de uma torre. Na antiguidade, a gente tem que ler a Bíblia justamente com a lupa da antiguidade. Aí a gente reconhece a importância de um reino, a importância de uma cidade ter uma torre de vigia. Não havia uma região que não tivesse uma torre de vigia. Então era algo de extrema importância, relevância, que não poderia nunca, de modo algum, ser ignorado. Então, o texto, as lições de Jesus vai nos dizer, em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo sobre o planejamento correto, planejamento corretamente, é defina seus objetivos. O objetivo é muito claro, queria construir uma torre, e não somente por desejos, mas por necessidade. Desejou fazer essa torre por uma questão de extrema necessidade. Então, o que vai ser dito aqui é para ser aplicado em toda a nossa vida pessoal, familiar, empresarial, ministerial e espiritual. Então, eu falo para você justamente nessa consciência que você representa diversas situações no seu dia a dia. Então, planejando corretamente. Primeiro, defina seus objetivos. Lhe faço uma pergunta retórica, aquela que dispensa a resposta. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? O texto vai dizer, porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, o objetivo está muito claro, está muito evidente, definido. Defina o seu objetivo. Um homem que não tem propósito é como um barco sem vela. E um barco sem vela, ele vive à deriva, movido pelas ondas do mar. Se você não tem objetivo na vida, se você não tem propósito, se você não tem anseios, se você não tem metas, então você vai viver à deriva, meu irmão. À deriva, você vai viver pelas circunstâncias e pelas situações, tipo crente Zeca Pagodinho, não é assim que falam? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele não tem expectativa nem perspectiva de nada. Então defina seus objetivos. Eu digo mais, seja ousado em seus objetivos. Seja ousado nos seus objetivos. A gente sempre costuma dizer isso. Mire o sol. Aponte o sol. Mire o sol. Se você não chegar ao sol, de repente você chega às estrelas. Se você não chegar às estrelas, de repente você chega na lua. Se você não chegar na lua, de repente você chega nas nuvens. O importante é que você vai voar, meu irmão. De uma forma ou de outra, você vai sair do lugar em que você se encontra. Pense nos objetivos que você definiu há 10 anos. Pense. Se você tem mente boa, quando um pastor esteve aqui numa conferência, ele disse, assine aí 10 desejos que você tem para a sua vida. Lembra disso? Era 10? Acho que era. Pastor Júnior Santos, quando veio e trouxe Marquinhos Gomes, né? Assina aí 10. Naqueles 10 pedidos, estava esse aqui. Senhor, tem muitas bonecazinhas guardadas na minha sala, porque chamam o arcabouço, o arquétipo e o protótipo de um livro é chamado de boneca. Só Deus, eu quero dar vida a essas bonecas. Quero dar vida. E hoje, graças ao bom Deus, estou no segundo livro, trabalhando no terceiro, para quem esse primeiro semestre, se Deus assim permitir. Então, defina, seja ousado,
Seja ousado, você tem um Deus grande, sim, você pode, deve pensar em coisas grandes. Desafiar cada vez mais a si mesmo, para buscar em todo o tempo a excelência, não para se envaidecer diante da excelência, mas entender que a excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas. Eu vi um vídeo esses dias, que eu compartilhei no Face, no Instagram, num grupo do WhatsApp, e botei como story, né, porque é lindo demais o vídeo que a gente vê Alisson, o goleiro do Liverpool e o goleiro da seleção brasileira, participando como discipulador do batismo de Firmino, atacante do Liverpool e atacante também da seleção brasileira. Quando eu vi aqueles homens na água, glorificando a Deus, eu entendi porque o Flamengo perdeu o Mundial. Eu disse, agora está explicado porque o Flamengo perdeu o Mundial. Enquanto a maioria dos jogadores do Flamengo estava de ressaca ainda da Libertadores, esse camarada estava lá consagrado a Deus. Eu fiquei encantado com aquilo. Gabriela Rocha, eu acho que vocês viram esse louvor, estava lá, e eu fiquei encantado com aquilo, com a excelência, né? A excelência de um homem que tem buscado a Deus, especificamente agora falando do Alisson. Sabe por quê? Porque o mundo vê assim, Liverpool. O Liverpool tem Salah. Salah é devoto de Maomé. Mas aí Deus coloca no mesmo time o Alisson, né, que é discípulo de Jesus Cristo. Eu não sei se você consegue entender esse mistério, mas a postura do Alisson como crente, como filho de Deus, como cidadão é algo incrível. Ele é discipulador e ele está evangelizando aquele time todo do Liverpool, que é um dos melhores times dos últimos anos, das últimas décadas da história do futebol. O que eu quero dizer com isso? A excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas. A vida de Alisson glorifica a Deus e inspira as pessoas a serem como eles são. Então busque a excelência, não por envaidecimento, não por se sentir melhor do que ninguém, mas na certeza que Deus tem um propósito em te abençoar. Quando o salmista, movido pelo Espírito, escreve o Salmo 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Esperei não é simplesmente esperar. Às vezes a gente espera porque não tem outra opção, não tem uma outra alternativa, não é, irmãos? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Imagina o que é isso, Deus se inclinar para você. Ele se inclinou para mim, tirou-me de um lamaçal, firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele se inclinou para mim, me tirou de um lamaçal, firmou os meus pés sobre uma rocha. Aí diz, muitos verão essas coisas, confiarão e temerão ao Senhor. O que Deus faz na tua vida torna-se manchete no mundo todo. Muitos verão essas coisas, confiarão e temerão ao Senhor. Então, meu irmão, busque a excelência na certeza que aquilo que Deus fizer em sua vida e através da sua vida servirá como testemunho da sua glória. Confiarão em quem? No Senhor. Temerão a quem? No Senhor. Ao dizer, olha o que Deus fez com o nosso irmão. Olha o que Deus fez com a nossa irmã. Então, voltando ao princípio básico do planejamento, planejando corretamente defina seus objetivos. Então você, meu irmão, quais são os seus objetivos para 2020? Defina. Chame à existência aquilo que ainda não existe. Deixe bem claro, esse é o meu objetivo, é isso que eu anseio, é isso que eu desejo, é isso que eu vou buscar. Então, o texto começa dizendo, desejou construir uma torre. O objetivo está definido. Segundo lugar, estabeleça prioridades. Definiu o objetivo? Já sabe onde você quer chegar? Agora, estabeleça prioridades. E aqui a gente aprende, nesse seguinte verso,
Porquanto, qual de vós desejando construir uma torre, ou seja, definir o objetivo, primeiro não se assenta, ou seja, estabeleceu prioridade. Primeiro não se assenta. Prioridade vem justamente daquilo que você tem como primeiro, né? Que é primeiro lugar na sua vida. Isso é prioridade. Então, definiu o seu objetivo, agora estabeleça a prioridade. E sabe qual a prioridade? Não é levantar feito um louco, varrido, doido, maluco, fazendo as coisas de todas as formas de uma maneira inconsequente, desordenada. Não. Você definiu o objetivo, parabéns, mas não significa que você vai sair atropelando tudo. Até mesmo porque, quando a gente cumpre princípio, Deus cumpre propósito. E a Bíblia vai nos dizer que tudo tem um modo e um tempo de agir. Tem muita gente, né, que tem chamado de Deus, mas não sabe esperar o tempo e o modo de agir e quer atropelar as coisas. Então, quando a Bíblia fala que a prioridade é primeiro sentar. É isso que está escrito. Primeiro não se assenta. Amém? Definiu o seu objetivo, estabeleça a sua prioridade, e o que é que você vai fazer? Sentar. Tinha um pastor que estava sentado no gabinete da igreja, estava lendo. Aí uma pessoa passou e disse bem assim: ei, pastor, descansando, né? Aí o pastor disse: não, eu estou trabalhando. Depois essa pessoa passou na igreja e viu o pastor pintando. Ei, pastor, trabalhando, né? Não, eu agora estou descansando. Eu agora estou descansando, né? Então, sentar é necessário. É necessário. Necessário. Separar, dar uma pausa, um stop e começar a ouvir a voz do Espírito Santo, evidentemente, do seu mundo interior, falando com você mesmo. Falando com você mesmo. Então, estabeleça a prioridade, e a prioridade é sentar. Meus irmãos, você não sabe quantas vezes eu sentei, peguei um cadernozinho e comecei a desenhar, a imaginar. Você não imagina como isso aconteceu. E rasgava, rabiscava e jogava fora. A construção da igreja mesmo, a gente ficava lá, dando uma de arquiteto. Graças a Deus, Deus enviou Floriano, genro da nossa irmã Amélia, e ficava lá dando uma de engenheiro. Graças a Deus, Deus enviou Devânio. Deus tem as pessoas certas. Mas quantas vezes aquilo não foi, antes de ser colocado em uma planta, foi colocado no coração, foi colocado na imaginação por causa de Deus. Então estabeleça a prioridade, e a prioridade agora é sentar. Quem é líder de ministério sabe muito bem. Imagina quantas vezes Valdir e Débora sentou. Sentar sozinho e pensar como vai ser, de que forma. Isso é uma prioridade, meu irmão. Não se vem fazendo as coisas com voracidade. Não, é necessário sentar, respirar, planejar. Imagino que é isso que André tem feito esses dias. Olha lá, sentada com papel e caneta, né, traçando os objetivos. Então, definiu seus objetivos, estabeleça a prioridade. E uma prioridade aqui, gente, é justamente aprender a sentar. Aprender a sentar e buscar de Deus. Se você for ver, quando chegou no Monte Moriá, no Monte Sinai, ao redor do Monte Sinai, na península do Monte Sinai, Moisés sentou, a Bíblia vai dizer. E ali ele começou a escrever. Estabeleceu uma prioridade. E lógico, o que é que ele está fazendo nessa prioridade? Sentar por sentar? Não. Ele está planejando. Quando esse homem senta, ele está planejando. Terceiro princípio, organize as etapas. Aonde é que a gente vai ver isso? Primeiro, não se assenta e calcula os custos do empreendimento.
Ou seja, organize as etapas. Ok? Agora o que é que ele vai fazer? Sentou, ele vai calcular todo o investimento, todo o custo, e o nome disso é organizar justamente as etapas. Existem etapas a serem cumpridas, existe um processo a ser vivenciado, e é extremamente necessário que agora comece a organizar as etapas. Se você vai para o livro de Gênesis, você vai ver que Deus é um Deus criativo, e apesar de todo o seu poder, poderia construir o mundo num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Mas você vê o planejamento estratégico de Deus na criação. Levou 7 dias para construir o mundo. Eu digo 7 porque a Bíblia nos diz que trabalhando no 7º dia descansou. Tem uns que querem que ele trabalhe somente 6 dias e o outro dia fique lá, descansando. Mas trabalhando Deus no 7º dia descansou. E quando Jesus fala sobre isso, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalharei. Entendeu? Enfim, sem entrar em mais polêmica, em mais questões, o que eu estou trazendo aqui é que tudo lá em Gênesis foi planejado, de uma forma organizada, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem. A Bíblia vai nos dizer que Deus é um Deus de ordem, de decência. Ou seja, existe uma ordem, existe uma decência. Então, organize as etapas. Não ultrapasse as etapas. Não descarte as etapas. Não ignore as etapas. Ou seja, definiu seu objetivo, estabeleceu sua prioridade, organize as etapas que vai ser cumprida. É como um processo. Não antecipe uma etapa se você não tiver realmente concluído uma etapa. Porque qualquer deslize torna-se um efeito dominó. Qualquer erro aqui é um efeito dominó. Então organize a etapa, e a etapa que Jesus nos apresenta nesse princípio de planejamento é: calcula o custo do empreendimento. Ele vai calcular agora o tempo que vai levar, todo o custo, todo o sacrifício, todo o esforço que será necessário. Contextualizando a nossa realidade, quando a gente diz bem assim, organize as etapas. Quem faz congresso, quem faz evento, retiro, excursão, sabe muito bem tudo isso que a gente está falando e vive na prática. Quando diz bem assim, organize as etapas, o quanto é necessário. Imagine, vou dar um exemplo aqui, então, eles estão aqui e vivem bem isso. Imagine se Valdir e Débora falar: a excursão, ano que vem, vai ser X, vocês já podem pagar. O pessoal começa a pagar, aí de repente, quando eles entram em contato com o hotel diz que já não é mais aquele valor, que houve alguns reajustes, que mudou, e o valor agora é outro, bem maior. Imagine, né? Ou seja, não calculou os custos. E aí vai sobrar para quem? Como é complicado isso, né, gente? Então, calcule os custos, é organizar a etapa. Imagine você ser movido pela ansiedade. Não, eu quero saber onde vai ser a excursão de 2021. Vai ser em Fernando de Noronha. Pronto. Gente, Fernando de Noronha vai ficar o mesmo valor para todo mundo feliz. Pois não. E já quer... Sem saber para onde é, né? Tá vendo como a excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas? O pessoal tem tanta confiança que terminou, né, querem fazer uma prestação até a volta de Jesus. Querem fazer um compromisso até a volta de Jesus. Mas os irmãos estão entendendo aqui, né? Ou seja, calcula os custos do empreendimento. Isso aqui é organizar as etapas. É lógico que todo mundo quer apagar a velhinha do bolo. Mas como vai apagar a velhinha do bolo se o bolo não está pronto? Se não comprou os materiais para fazer o bolo? Então, organizar todas as etapas não é construir uma casa pelo teto, mas é construir a casa justamente pela base.
Quarta lição, analise a realidade. Olha o que o texto nos diz. E avalia se tem recursos necessários para edificá-la. Quarta, analise a realidade. Ei, gente, não podemos ignorar nem descartar a realidade. Qual é a sua realidade? Você não vai dar um passo além das pernas, nem colocar a carroça na frente dos boi. Depois não venha colocar a culpa em Deus, que Deus não tem nada a ver com isso. Isso é pura irresponsabilidade sua. Então analise a realidade, seja realista, seja verdadeiro, seja sincero consigo mesmo. E o texto vai nos dizer claramente, e avalia se tem recursos necessários para edificar. É uma análise da realidade. Será que temos condições de irmos à frente? Será que temos condições de seguirmos adiante? Às vezes recuar não é sinônimo de fracasso, não. Olhe bem para a minha posição que eu estou aqui. Às vezes é necessário dar um passo atrás, pegar impulso para dar um salto maior na frente. Não é verdade? Então você está aqui, você quer dar um pulo, você não consegue o mesmo alcance. E às vezes um passo atrás não é retroceder, recuar, não. É você vai pegar pulso para dar um passo mais adiante. Então analise a realidade. Analise a realidade para que você não assuma um compromisso sem competência, sem condições. É igual o irmão que tem muita fé, é fé demais que não cheira bem. Quando tem fé demais, não cheira bem. E o irmão começa a comprar as coisas pela fé, pela fé, pela fé. Tem muita gente assim, gente. Eu já trabalhei no comércio aqui em Paulo Afonso, e meu antigo patrão dizia: eita povo, velho. Eita povo, estava lá a relação de muitos crentes que compravam pela fé, né? E essa fé não cheira bem, não cheira bem. São inúmeros exemplos que nós temos para citar de situações semelhantes a essa, de pessoas que agem por uma fé irresponsável. E a fé não é inconsequente, não é leviana, não é irresponsável. Então, analise a realidade. Você tem aí um objetivo. Analise a realidade. Qual é a realidade que você tem? Aí você vai colocar aspecto positivo, negativo, as vantagens e as desvantagens, para saber se realmente vale a pena. Evidentemente, tudo isso na direção de Deus. Caso contrário, você não vai arriscar. Estão entendendo? Então, quarto princípio, analisa a realidade. Quinto princípio, olha que texto tão rico, né? Quinto princípio, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces. Quinto princípio, providencie prudentemente. Depois de ter feito tudo isso, o quinto princípio agora é providenciar. Agora você vai providenciar com prudência. Você não vai agir como aquele ditado que diz bem assim: as pessoas compram o que não precisa com dinheiro que não tem, para dar satisfação a pessoas que nem conhecem. Então, você não vai agir dessa forma. Então, providencie prudentemente. Adquira aquilo que é necessário. Adquira aquilo que é suficiente para os alicerces, para não acontecer que, havendo providenciado o alicerce, ou seja, providencie prudentemente, para não fazer um alicerce sem ter condições de erguer uma estrutura. Tem muita gente fazendo isso. Providencia um alicerce sem ter condições de construir toda a estrutura. Então, meu irmão, eu sei que a palavra de Deus ela é viva. E na medida que eu falo, essa palavra vai se contextualizando a sua realidade em diversas áreas da sua vida, e eu não tenho a mínima noção do que está acontecendo aqui. Eu só tenho uma plena consciência de ser boca de Deus
nesse lugar. Providencie prudentemente. Sabe? Conheço pessoas que fazem feira no supermercado e sempre compram muito mais do que o necessário. E no fim do mês está colocando a maioria dos alimentos no lixo porque estão estragados. Porque não providencia com prudência, de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade, mas sempre tende a exagerar. Quanto isso é prejudicial, você fazer algo pela metade. E aqui, sinto da parte de Deus dizer isso, que a gente tem essa tendência de começar as coisas e não concluir. Não é? A gente começa, principalmente no início do ano. São tantas promessas, né? Tantos votos. Aí quando vai chegando fevereiro, a gente esquece de tudo. Né? Esquece de tudo. Então, providencie prudentemente, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir. Sexto e último lugar. Mas não podendo concluir a obra. Sexto, complete o projeto. Começou, cumpra. Começou, complete o projeto. Agora é uma questão de honra. Ou seja, concluir aquilo que você começou. Eu disse quinta-feira, vale a pena repetir, quando uma pessoa me procurou e disse: pastor, estou entregando um ministério, eu não aguento mais, é dessa forma, desse jeito, tenho vivido isso e aquilo. E eu disse a essa pessoa: você orou para entrar? Orei. Orou para sair? Não, pastor, infelizmente não orei. Então está sendo movido pelas circunstâncias. Pastor, estou sendo movido pelas circunstâncias. Aí eu disse: mas você quer entregar qual ministério mesmo? O meu ministério. Eu, qual? O meu. Eu, qual? Pastor, entendi. Não é o meu ministério. É o ministério de Deus. E eu disse a essa pessoa: você percebe que o ministério não é seu, mas é de Deus? É justamente quando você quer entregar e não consegue. Porque, apesar de muitas vozes estar dizendo que não, existe uma voz no céu que diz que sim. Quantas vozes não disseram a Moisés não, mas havia uma voz no céu que dizia sim. Quantas vozes não disseram a Davi não, mas havia uma voz que dizia sim. Quantas vozes disseram a Jesus não, mas havia uma voz que dizia sim. Quer saber? Não importa o que as vozes nessa terra, nesse mundo falem, o importante é que os céus já declarou sim. É o que o céu diz ao teu respeito que faz toda a diferença na sua vida. Amém? Então, sim, cumprir a missão. Se existe um lema militar que eu admiro e aprecio, é: missão dada é missão cumprida. Não tenho que questionar. Não tenho que resmungar, reclamar, lastimar, lamentar. Missão dada é missão cumprida. Cumprir a missão. Quando eu conto sempre essa história, quando eu venho de férias, era muito difícil, sabe, gente? Vim de férias para Paulo Afonso, ver a família, minha mãe, minha namorada, hoje minha esposa, graças a Deus. E depois ter que voltar, ver os irmãos na igreja, e depois ter que voltar para estudar. Yuri sabe o que é isso, né, Yuri? E graças a Deus Yuri já venceu isso, né, Yuri? Mas só sabe quem passa, né, Yuri? Era muito difícil, a gente pensava em desistir. Toda férias que vinha para aqui, eu sempre chegava atrasado, né, minha mãe? Começava as aulas, eu ia chegar no 3º dia de aula. Aí um dia eu estou no ônibus, eu disse: meu Deus, eu sinceramente peguei o ônibus e na pulso
para Recife. Eu não aguento. E outra, a minha realidade lá era terrível. Era porque a gente ficava confinado. Confinado é trancado mesmo no seminário, sem poder sair, sem acesso à TV. Não tinha acesso à TV, gente. Celular naquela época era raríssimo, né? Era artigo de luxo. Não tinha. O orelhão fazia fila todo domingo à noite para falar no orelhão com os pais, né? Eu estou falando orelhão, de repente não sabe nem o que é isso. Para alguns memórias, para outros histórias. Apenas histórias. E a gente viveu essa triste realidade. Aí quando eu passo em frente ao exército de Garanhuns, tinha um outdoor lá, mais um lema militar dentro do outdoor, que dizia o seguinte: a missão não se discute, a missão se cumpre. Aí ali eu entendi, eu fui arregimentado, eu fui alistado, eu fui recrutado, e não foi por homens, foi por Deus. Então a missão não se discute, a missão se cumpre, e o que convém a mim é cumprir a missão que Deus me confiou. Ou seja, voltando ao assunto, planejando corretamente, último princípio, sexto princípio é: complete o projeto. Cumpra a missão. Começou, meu irmão, complete. Complete. Não desista. Não desista. Jesus, deixa eu trazer aqui, está em João 15, quando Jesus fala sobre isso, eu aprendo muito. Escuta isso com todo amor. Jesus disse: aquele que permanecer em mim dará muitos frutos. Nisto é glorificado o nome do meu Pai, que deis muito fruto. O segredo do sucesso, seja pessoal, familiar, ministerial, familiar, é permanecer em Cristo. Aquele que permanecer em mim. E está falando sobre eu sou a videira verdadeira. Está falando sobre lições da botânica. Ou seja, quem é podado porque não dá fruto. Mas aquele que está injetado no Senhor, aquele que está junto ao Senhor, ele vai, no devido tempo, dar o seu fruto. Então, aquele que permanecer em mim produzirá muitos frutos. Nisto é glorificado o nome do meu Pai, que deis muito fruto. Então, permaneça. O conselho que eu lhe daria é: permaneça, não desista. Você já viu uma imagem, circula muito na internet, 2 camaradas escavando. Aí teve um que escavou e conseguiu um diamante. Tem um outro que está escavando, tem vários diamantes na escavação. Precisa somente mais de um tempo. Então ele deixa de escavar a parte dele para escavar a parte do outro, sendo que a parte do outro já só havia um diamante. Então são pessoas que não permanecem, são pessoas que desistem. Se você for ler Gênesis 12, tem algo tremendo ali, gente, em Gênesis 12. Quando Deus faz a vocação a Abraão, escute isso, que era Abrão. Né? Antes de Deus fazer a vocação a Abraão, chamado de Abrão, era Tera, ou Terar, dependendo da versão bíblica. Era o pai de Abraão. Só que Deus fez um chamado ao pai de Abraão, só que o pai de Abraão ficou pela metade. Deixou de viver todas as promessas de Deus. Você sabia disso? Isso é tão forte, deixa eu acompanhar contigo. Vamos lá para Gênesis 12. Gênesis 11 e 12 nós vamos ver isso. Gênesis 11 e 12. Gênesis 12 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é Gênesis 12. Agora Tera. É Gênesis 11, versículo 31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur de Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Meus irmãos, quando você estuda geografia bíblica, você vai perceber que entre Canaã,
que entre Ur de Caldeus e Canaã existia uma terra que era chamada Harã. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que Deus, antes de se revelar a Abrão, no caso, se revelou a Tera, o pai de Abraão. E as promessas não se cumpriram em Tera, sabe por quê? Porque ele ficou na metade. São pessoas que fazem cursos, mas ficam pela metade. São pessoas que têm projetos, mas ficam pela metade. São pessoas que começam algo, mas ficam pela metade. Sempre pela metade. Faz uma faculdade, pela metade. Tem gente aqui assim, tem não, né? Graças a Deus. Eu era assim, gente. Tudo que eu fazia era pela metade. Pela metade. Pela metade. Olha que exemplo nós temos aqui. Alguém que ficou pela metade e não cumpriu. O que é que acontece? Escuta, isso que é forte. Quer não, filho? Vou levantar outro. Quer não? Se preocupe não. Deixa eu te fazer lembrar melhor dessa história. Ah, Vaste não quer dançar não? Não tem problema não. Levanta outra no lugar de Vaste. Aí nasceu Esther. Lembra dessa história do rei Assuero? Vaste não queria mais dançar para o rei Assuero. E de repente Vaste perde a oportunidade. E agora Esther assume a responsabilidade. Pensa que só tem esse exemplo? Não. Deus diz bem assim: Samuel, não chore mais por esse homem não, porque eu rejeitei. Destituo Saul como rei. E escolho um homem segundo o meu coração, que é Davi. Em outras palavras, se você não quer, não tem problema não. Deus levanta outro. Agora, quem vai perder nessa história? Quem é que vai perder nessa história? Quem é Tera, gente? Alguém aqui já tinha ouvido falar em Tera? Agora, quem é Abraão? Deixa eu dizer, eu falei algo aqui uma vez na igreja, aí o irmão se escandalizou. Eu disse: irmão, você não pode ter a mente, ela se escandalizou no bom sentido, você não pode ter a mente tão travada não. Olha o que eu disse a esse irmão. Eu disse que o nome de Abraão é mais temido momentaneamente do que o nome de Jesus. Aí o irmão deu um chilique, quase que morre. Eu disse: irmão, eu não estou dizendo que eu quero isso, nem que eu desejo isso. Preste atenção para mim. As 3 religiões monoteístas do mundo, quais são? Judeus, muçulmanos e cristãos. O Cristo é temido somente por uma delas. Qual é? Cristão. Mas os judeus e os muçulmanos não dão valor devido a Jesus. Agora, Abraão, o nome de Abraão é respeitado pelos judeus, pelos muçulmanos e pelos cristãos. Gente, aí, eu falo isso para o Gabriel entende. E a criatura é seminário. Deixa para lá. Foi dentro do seminário que eu falei. E a criatura não entendeu. Eu disse isso momentaneamente, até o dia que todos os anjos dos céus, todos os homens da terra, juízes, reis, sacerdotes, vivos e mortos, né, que estão vivendo e que ainda vão viver, meus netos vão estar lá e vão se ajoelhar diante de Jesus. E todos os demônios do inferno. O nome de Jesus é o nome mais importante? O nome de Jesus é o mais poderoso? Mas o nome mais temido no sentido de respeito e mais conhecido no mundo oriental, não no mundo ocidental, é Abraão. E todos eles, né, são chamados filhos de Abraão. Isso é uma questão lógica. Isso é uma questão bem lógica. Os irmãos estão entendendo aqui, né? Precisa explicar mais não, né? Graças a Deus. Não é que eu quero, não é que eu desejo. Lógico, repito dizer, o nome de Abraão, qual é o poder que tem no nome de Abraão, pastor Cid? Nenhum. Torno a repetir, o nome de Abraão não tem poder. Qual é o poder que tem no nome de Jesus todo?
nome de Jesus é atendido nos céus, celebrado na terra e temido nos infernos. Um único nome. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu não estou contrariando as escrituras. Mas se você chegar no mundo árabe e perguntar quem é Jesus, muitos não sabem dizer. Pergunta a De Angeli, que trabalhou na Índia, eu esqueci o nome da cidade na Índia, que diz bem assim que as pessoas não conhecem Jesus. Não conhecem. Enquanto o nome de Abraão, por causa dos muçulmanos lá, se torna bastante conhecido. Além da Índia, ele passou um tempo no Nepal também. Nepal, ele me conta a história que passou meses naquele lugar e não conseguiu ver o sol. Lugar tão nublado que é o dia todo nublado. E ele me falava sempre sobre as experiências que ele teve. Então, no mundo oriental, é proibido falar o nome de Jesus. Então, deixando isso bem claro. Voltando ao que de fato interessa, quem é Tera? Você já tinha ouvido falar em Tera, de repente é possível que você, pastor, eu nunca tinha ouvido falar em Tera. Deveria ter perguntado, alguém conhece Tera aqui? Depois perguntado, alguém conhece Abraão? Então, meu irmão, você pode não viver os planos e projetos de Deus para a sua vida. Mas você será apenas mais um anônimo, se não viver. Se não deixar de viver os planos que Deus tem para ti. Concluindo, um projeto que não foi concluído se torna motivo de zoação. Nunca comece algo sabendo que não pode terminar. É o que o texto vai nos dizer. Todas as pessoas que contemplarem inacabada zombam dele. Zombem dele. E no versículo 30, Lucas 14:30, vai dizer, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Portanto, se torna motivo de chacota, de zoação, de sarcasmo, motivo de, que mais? Me ajuda, chacota, sarcasmo, ironia, gozação, muito bem, Saulo, motivo de gozação, aquele que começa uma obra e não termina, aquele que começa um projeto e não termina, um projeto que não foi concluído se torna motivo de zoação. Nunca comece algo sabendo que não pode terminar. E aí a gente vê essa realidade no dia a dia. No dia a dia, quando as pessoas deixam um projeto inacabado. Quando é um governo, quando é político, que faz uma promessa, que começa, mas deixa inacabada. Todo mundo lembra da ponte de Paulo Afonso, né? Principalmente quem passa todo ano por lá, ou todo dia por lá, pela ponte, vê aqueles ferros do lado, aquele investimento que foi feito, mais uma obra inacabada. Dizem, não sei se de fato procede, 3 engenheiros foram consultados, 2 reprovaram e 1 só aprovou. Sem entrar em méritos aqui algum, é só mostrar que todo mundo que passa por lá, andando de carro, vê aquela coisa, vê uma obra inacabada. Vira motivo de gozação, de chacota, de zoação, todo aquele que deixa uma obra inacabada. Se Deus te confiou uma obra, se Deus te confiou um chamado, se Deus te confiou um ministério, não seja motivo de chacota. Cumpra a missão que o Senhor te confiou. Eu vi um pastor desistir do ministério. E no dia em que a carta de desligamento desse pastor foi lida,
eu estava na reunião de pastores em Feira de Santana da Convenção Batista Nacional. Pelo pretexto, álibi e subterfúgio apresentado, infelizmente foi inevitável. E os pastores riram da situação. E eu entendo, antes que você julgue, eu estava nesse dia, eles riram para não chorar. O fato é, e que vem o caso, é que esse pastor que deixou essa obra incompleta se tornou motivo de gozação na sua cidade. Se tornou motivo de chacota. Porque começou algo e não foi capaz de completar. Então, trago esse exemplo para ainda refletir sobre planejando corretamente. Quem lembra das 6 etapas? Tudo nesse mesmo texto. Defina seus objetivos, repita comigo. Essa é a primeira. Segunda, estabeleça prioridades. Terceira, organize as etapas. Quarta, analise a realidade. Quinto, providencie prudentemente. Sexto, complete o projeto. Amém? Planejando corretamente. Eu tive a graça e a oportunidade que Deus me concedeu de fazer administração. E ao estudar administração, a gente escuta falar em Taylor, em Fayol, em Ford, e após a Revolução Industrial, a influência desses grandes homens. Mas um grande homem que chama muito a minha atenção e é uma inspiração é Peter Drucker. Ele simplesmente revolucionou todo o conceito de administração ao reconhecer que o maior capital que uma empresa, uma instituição tem é o capital humano. E ele fala sobre os recursos humanos como nenhum outro homem. E quando Peter Drucker fala sobre planejamento, ele coloca o planejamento no topo da pirâmide, como aquilo que é definitivamente mais importante em todos os empreendimentos. Negócios, contratos, projetos, sem planejamento, estão condenados ao fracasso. Portanto, que esse mês de janeiro, que se inicia a jornada de um grande ano, seja feito com planejamento em todas as áreas, pessoais. Quero que você saia daqui planejando, leia a Bíblia toda nesse ano, se você ainda não leu. Amém? Se você não lê a Bíblia toda, né, planeje. Né? E tem uns métodos de planejamento muito bom, facilita muito a vida. Minha época não tinha esse negócio, não, no início da minha fé. Mas lendo 3 a 5 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Isso é dedicado apenas 10 minutos por dia de leitura bíblica, você lê a Bíblia todo ano. Mas quem tem 10 minutos hoje, né, gente? Essa é a triste realidade. Somente 10 minutinhos de leitura você consegue ler toda a Bíblia. Planeje, pessoal, familiar, ministerialmente, empresarial, planeje. Planeje e coloque isso tudo diante de Deus, para que a sua torre, a torre dos seus sonhos, a torre dos seus objetivos, a torre dos seus anseios, seja construída. E todos aqueles que passarem por essa torre, reconheça que você é um homem bem-aventurado, que você, sim, é uma mulher bem-aventurada, porque construiu a sua torre. Quero terminar como comecei. Hoje, torre não tem nenhum valor para a gente nem sabe o que é isso. Mas naquela época não havia cidade sem torre.
coisa mais importante para uma cidade era uma torre. A torre de vigia, que eles observavam tudo que acontecia ao redor. Então, torre não está aí de uma forma aleatória. Está aí como algo essencial, fundamental, imprescindível, indispensável, elementar. Então, quando a Bíblia fala sobre a torre, está falando sobre algo importante na nossa vida. Algo realmente digno da nossa atenção, digno do nosso melhor. Eu sei quais são as torres que eu tenho que construir. Eu espero que você saia daqui na certeza também de quais são as torres que você precisa construir. Caso contrário, vai ser motivo de chacota. Vai ser motivo hein, Saulão? De gozação. E ninguém quer isso, né, gente? Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.